todo mundo animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva, porque vamos começar a nossa oficina de redação com foco no MPU. Gente, o peso de português e o peso de redação no MPU não é brincadeira não, né? E a FGV muito menos. Então estamos aqui para fazer as coisas acontecerem para você, estamos aqui para fazer as coisas acontecerem por você. Então nós vamos ter infinitas aulas. Você está comprometido com a sua nomeação, eu estou comprometida com a sua nomeação e vai dar certo. Bom, nós vamos começar a nossa oficina de redação com foco no MPU. Eu vou explicar tudo acerca da oficina, você vai tirar suas dúvidas, enfim, tudo que é necessário. Antes, só vou falar com vocês o que a gente tem por aqui com foco no MPU. Nós temos o curso Oficina de Redação, que é este curso aqui que nós estamos começando hoje. O objetivo deste curso é, além de aperfeiçoar as suas habilidades de escrita, garantir repertório argumentativo para o MPU. Então, você pode ter certeza de que eu vou passar por temas relacionados à cultura, tecnologia, atualidades jurídicas. Ai, Flávia, a gente vai ter que ver um pouquinho de reforma tributária? Vai, né, gente? Porque se cair, você está, pelo menos, informado o suficiente para fazer um texto de atualidades, tá? Então, nós vamos passar por temas anteriores da FGV para você ver como a sua organizadora trabalha e nós vamos explorar diversos repertórios argumentativos ao longo do nosso curso para garantir que você seja exitoso lá em maio. Eu sempre falo que o conteúdo, gente, em se tratando de uma prova de concurso, é o mais importante. Se a gente observar dos 40 pontos, 28 pontos são destinados ao conteúdo e à macroestrutura do texto, que é a organização desse conteúdo no espaço físico, que é o espaço do papel. Então, a gente vai ter que prestar bastante atenção nisso, não há como fugir. Flávia, mas eu achei que você me daria uma receita mágica, por exemplo, na oficina, tipo assim, um modelo, um padrãozão, que independentemente do tema, eu faria o texto e garantiria os 40 pontos. Gente, não posso fazer uma promessa ilusória. E fico muito triste quando eu vejo isso aí no nosso mercado, porque não é assim que funciona. Na verdade, você nem gostaria de ter a sua aprovação condicionada ao fracasso do seu texto, ou a um texto, vamos dizer assim, tirado de trás da orelha. Você quer se esforçar para ter o resultado merecido a partir do seu esforço. Eu tenho certeza disso. Você está comprometido com o seu sucesso. É claro, gente, que nós vamos trabalhar na oficina modelos, estruturas que podem simplificar a sua vida e facilitar, em certa medida, a escrita do texto. Mas cada vez mais as bancas penalizam os candidatos pelo uso de textos prontos, de frases decoradas. Até porque, gente, quando o aluno decora um monte de frase solta, às vezes ele não vai conseguir garantir a progressão do texto. Então, nós vamos falar acerca dos critérios de correção. Eu vou trazer textos que foram corrigidos em 2024, agora pertinho de nós, né? Nós estamos aqui no início de 2025, que textos que foram corrigidos pela Fundação Getúlio Vargas, e aí você vai ter a oportunidade de observar como a sua banca atribuiu nota àquele texto. Você vai concluir comigo que o melhor é aprender a escrever e garantir um repertório argumentativo adequado para vários temas. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Pode ficar tranquilo que vai dar certo. Ó, TRI F6 agora, nós acertamos todos os temas. CNU, dos 8 temas, nós acertamos 7. Mas sabe por quê? Porque a gente trabalhou vários, não foi uma mágica. Não foi tipo assim, vou dar 5 temas e vou acertar. Não, a gente trabalhou mais de 20 repertórios argumentativos. Vamos supor, se eu trabalho um repertório argumentativo que é tecnologia, aí nele eu falo de inteligência artificial, eu falo de redes sociais, eu falo de internet das coisas. Se cair qualquer coisa dessas, a gente vai dar conta. Se eu falo, por exemplo, de reformas, aí eu falo de reforma tributária, reforma previdenciária, reforma trabalhista, trago ali um arcabouço para vocês de todos esses eixos, a gente vai dar conta do tema. Vou falar de meio ambiente, vou falar de enchente, vou falar de queimadas, vou falar, por exemplo, de carbono, né? Vou falar de economia verde. Então,
a gente vai passar pelo tema. Então, pode ficar tranquilo que eu vou cuidar do repertório argumentativo e vou garantir que você tenha repertório suficiente para fazer o seu texto. Agora, gente, milagre é o que você não pode desejar e nem eu gostaria que você desejasse. Que é isso, tipo assim, eu quero fazer um excelente texto sem treinar, sem submeter o meu texto a correção alguma, sem observar os comentários que eu trarei ao longo das correções, né, propostas aí na nossa oficina. Isso é que não pode acontecer, tá? Então vamos nos comprometer. Como é que estamos aí? Eu estou comprometida com a sua nomeação, mas você precisa estar tão comprometido quanto eu. Beleza? Não precisa mais, não, porque eu já tô muito. Você precisa estar tão comprometido quanto eu. Nossa, e aqui em Belo Horizonte está um calor, gente, que eu não sei como é que vocês, não sei como é que tá aí, não. Aqui eu tô tipo assim, né? Não sei se é, enfim, é tudo. Mas enfim, vamos voltar aqui para a gente conversar sobre os nossos cursos. Então, primeiro é a oficina de redação, a gente vai trabalhar essa habilidade escrita e também o repertório argumentativo. A gente trabalha atualidades no nosso curso, eu faço infinitas fichas de atualidades para vocês, eu trabalho o repertório de argumento de autoridade, trabalho o arcabouço legislativo que pode ser usado em cada eixo temático e vai dar tudo certo, tá? Este curso, ele tem mais ou menos cerca de 30 horas, às vezes passa um pouquinho, ainda mais considerando que a sua prova é só em maio. Vamos imaginar o seguinte, sai um tema muito importante, aí às vezes eu prefiro gravar alguma coisa e ir complementando o nosso curso para não deixar brechas no dia da sua prova, né? Lacunas ali. Bom, o curso de teoria e exercícios com foco na FGV, eu sei, gente, pode desabafar. Nossa, Flávio, português da FGV é péssimo. Imagina como eu me sinto, gente. Às vezes tendo que explicar uma questão que eu nem entendi. Acontece, tá? Mas eu sempre sou muito honesta com o aluno. Quando eu pego uma questão e falo assim, ó, isso aqui eu não sei explicar, eu tento trazer essa leveza, porque nem tudo na FGV realmente faz sentido. Mas muitas coisas fazem. Então a gente também não pode sair falando assim, ah, a prova é toda horrível, nada faz sentido. Não, não é verdade. E você vai ter pontos suficientes para ser nomeado, se estudar. Então, a FGV ela vai priorizar questões, por exemplo, de coerência, de paralelismo sintático, ela vai trazer muitas questões de gênero textual e de tipologia textual, perguntando como é que é o recorte narrativo, como que funciona o narrador, se o texto é expositivo, se é descritivo. Então, nós vamos trabalhar principalmente esses conteúdos que a gente sabe que aparecem com mais incidência na FGV no detalhe. Eu não posso deixar de trabalhar crase, eu não posso deixar de trabalhar concordância. Por exemplo, quando a gente pega a prova da Receita Federal, que foi elaborada pela FGV, ela cobrou uma questão de regência tradicionalíssima. Verbo pagar, toma regência aqui, me dê a resposta ali. Então, a gente trabalha os conteúdos convencionais, porque eles também podem ser cobrados, podem, não quer dizer que vão, e trabalha os conteúdos com um olhar mais específico para o livro Comunicação em Prosa Moderna, do Otto, que é a referência da FGV para o curso da Fundação Getúlio Vargas, tá? Aí eu vou trabalhar dicionário, texto divinatório, tudo em termos de teoria e vamos fazer muitas questões. Eu faço desde a prova que aconteceu semana passada do TJ Mato Grosso, a provas da Receita Federal que aconteceram um pouco antes, e aí vamos passar lá para a prova, por exemplo, aqui de Minas, de fiscal Cefaz, Minas Gerais também foi a FGV, e outras tantas provas. Vamos chegar lá na prova da Polícia Civil do Rio de Janeiro de 2021, e que está dificílima, por sinal, uma prova muito bem feita, uma prova com 30 questões de língua portuguesa da FGV, né? Nada fácil. Vamos pegar a prova do Senado, vamos pegar a prova da Câmara, Câmara Legislativa, né, do Distrito Federal. Vamos pegar a prova da Câmara dos Deputados, que estava maravilhosa. Então, nós vamos corrigir essa prova no nosso curso e tantas outras provas da FGV. No curso, eu também gosto de fazer questões por assunto. Vou dar um exemplo de uma matéria que a FGV cobra muito, que é passar do discurso direto para o indireto ou vice-versa. Aí a gente faz uma sequência de 10 questões. Ou, por exemplo, uma questão de tipologia textual, aí a gente faz uma sequência, porque isso ajuda a gente a entender a linguagem da banca. Então, eu vou trabalhar tanto provas completas,
quanto também questões por assunto no nosso curso. E aqui o objetivo é trazer para você uma abordagem teórica completa, além de questões da sua banca por assunto e provas completas. A gente resolve neste curso cerca de 400 questões. Pode ser que a gente resolva um pouco mais, porque, igual eu falei, ao longo desses próximos meses, na medida em que forem saindo as provas da FGV, a gente vai acrescentando, né? Então, quando sair uma prova, tchau, vamos lá, acrescentando, tá? Por exemplo, semana que vem vai ter a prova da Polícia Civil Minas e a organizadora é a Fundação Getúlio Vargas. Então já é uma prova que eu vou gravar e vou colocar no seu curso, beleza? Bom, então o Ministério Público também, nós temos o curso de exercícios da FGV. Os exercícios são os mesmos. Tem aluno que ele tá tão desesperado que ele vai lá e compra esses dois cursos aqui. Não, não pode, amigo, porque os exercícios são os mesmos. Já tive que devolver umas 3 vezes dinheiro. Gente, o exercício é igual, você tá comprando dois cursos iguais. A diferença é o enfoque. Aqui a gente tem um enfoque apenas na prática. Então, o objetivo é um treinamento intensivo a partir de questões da FGV. Eu não faço recortes teóricos. Eu faço, às vezes, alguma intervenção teórica a partir do exercício. Te explico a partir do exercício. Mas é necessário que você saiba, por exemplo, o que é um narrador onisciente, que a FGV cobra essas coisas, né? O que é discurso direto, o que é discurso indireto livre, porque a gente vai corrigindo as questões, supondo que o aluno detém o mínimo de conhecimento teórico, ou pelo menos um conhecimento teórico de nomenclatura, tá? Então, eu tenho esses cursos aqui para a gente trabalhar, porque a gente sabe que o português na FGV vai ter um peso muito grande. Olha o que a gente tem. Se na sua prova, porque depende do seu cargo, né, você tiver 20 questões de língua portuguesa, o português sozinho já representa 25% da nota final. E isoladamente é a matéria mais importante da prova. Não, Flávia, eu tô na benção, porque na minha prova só são 15 questões de língua portuguesa. 18,75% da nota final e continua sendo a matéria mais importante da sua prova. Quando a gente acrescenta os 40 pontos da redação, olha o cenário que nós temos: 20 questões de português mais os 40 da redação, somando um total de 120 pontos, né? Porque a sua nota vai ser nota na prova objetiva mais nota na prova o quê? Discursiva. Quando a gente vai para isso daqui, qual é o cenário que nós temos, gente? 50% da sua prova diz respeito à língua portuguesa. Não vamos brincar, nem aqui, nem você na sua casa. Então, nós vamos levar com muita seriedade isso aqui. Já vamos fazer um texto hoje, já vamos garantir pontos e repertório argumentativo para a nossa redação, tá? Bom, se você for fazer a prova com 15 questões de português, porque depende do seu cargo, né? 40 pontos na redação, você vai ter aí um total de 45,83% dos pontos destinados ao português e à redação. Então, gente, não dá para brincar. Realmente nós vamos ter que fazer muitas questões e não dá para ficar chorando demais. Não há a possibilidade de trocar a banca. Então, Flávio, eu queria que fosse o Sebrasp. Desabafamos e aí vamos seguir o baile. Por quê? Nós temos que aprender a lidar com a Fundação Getúlio Vargas, beleza? Dito isso, vamos genuinamente entrar na nossa oficina de redação. Então, o que eu vou falar com vocês aqui acerca da nossa oficina de redação? Como ela vai funcionar? O que temos, o que veremos, como faremos na nossa oficina de redação. Então, seja muito bem-vindo ao nosso curso de redação com foco no MPU. Na nossa oficina de redação, a gente vai visitar toda a parte teórica, tudo que é necessário para você entender o processo de construção do texto. Não vou trabalhar apenas com modelos, gente. Os modelos podem ser usados em certa medida, vão requerer ajustes especificamente em função da proposta e principalmente vão requerer recheio. Você precisa de repertório argumentativo. Combinado? É lógico que existem alguns cenários em que você pode adaptar uma coisa ou outra do modelo. Eu só não quero que você fique muito preso ao modelo para isso não implicar um desconto na nota lá no dia da prova e você acabar tendo problemas, tá? E ficar com raiva de mim. Então, ó,
Vamos trabalhar aqui na nossa oficina de redação. Eu vou te dar modelos, mas isso não resolve o seu problema no final das contas, tá? Na nossa oficina, a primeira coisa que eu vou te dizer é o seguinte: qual é a grade de correção da sua banca e como ela trabalha. Então, aqui, ó, a gente vai começar pela grade de correção. Na sequência, a gente vai entender o tipo de texto, porque ele está especificado na grade. Então, de acordo com o nosso edital, a gente vai produzir um texto dissertativo argumentativo. Se fosse a prova do CNU, por exemplo, nós teríamos que produzir um texto de área. Isso é um texto expositivo. Igual lá no bloco 4, a gente tinha um texto que era sobre a NR15 e mais especificamente acerca de uma situação hipotética, uma mulher grávida, gestante ou lactante, que estava exposta à insalubridade dentro do ambiente de trabalho. Não é com isso que a gente vai lidar aqui no MPU. No MPU, a partir da grade de correção, nós sabemos que nós temos tema de atualidades. Então, reforma tributária está dentro do rol de temas de atualidades. Ah, Flávia, mas você acha que vai cair? Não, não acho, mas pode. Então, a gente vai trabalhar. Ah, Flávia, você acha que pode cair, por exemplo, autocuidado? Pode cair. A FGV tem alguns temas um pouco mais filosóficos, mas ela também tem temas muito práticos, voltados, por exemplo, para meio ambiente. Então, pode cair. Tudo pode cair. Como é que a gente vai acertar o tema? E eu vou acertar esse tema, trabalhando vários temas ao longo da nossa oficina, tendo amplitude no repertório, para garantir que você chegue lá e faça bonito, não seja surpreendido, tá? Então, dentro da lógica da grade de correção, nós temos já definido que são temas, que é um tema de atualidades. Na grade de correção, a banca também definiu para gente que o texto é dissertativo argumentativo, quer dizer, eu tenho uma tese e eu vou defender essa tese no meu texto. Não é um texto de área, por exemplo. Bom, e a banca também definiu qual é o espaço físico para esse texto. Então, eu vou fazer um texto entre 20 e 30 linhas. Claro que nós, né, vamos trabalhar muito mais perto das 30 linhas, porque nós vamos ter repertório argumentativo e vai ficar mais adequado. Então, a gente parte da grade de correção. Na sequência, eu vou fazer uma análise de temas anteriores, porque eu preciso que você conheça a sua banca. Então, aqui, ó, eu faço uma análise de temas anteriores já hoje. Só para você compreender. Ô, Flávia, a FGV dá vários textos motivadores ou um só? Às vezes um, às vezes dois, já vi algumas provas com três. O mais comum é que ela opte por um texto motivador só, mas várias provas trazem dois, tá? Ah, Flávia, ela dá sempre um monte de pergunta? É muito comum ela dar pergunta, mas sempre é muita coisa. Então, ela usa muitas perguntas, mas sempre é muita coisa. Então, nós vamos fazer um quadro de análise de temas anteriores. Aí eu vou desenvolver um texto com vocês, para vocês terem uma ideia. Tema da banca, nós vamos escolher aqui um teminha para a gente fazer. E esse tema nem está valendo ainda nota, né? Não está valendo só correção, nada disso. Aí a gente vai entrar para a parte teórica. Então a gente vai fazer aqui uma análise ainda de texto corrigido pela banca, porque aqui eu estou querendo que você conheça bem a sua banca, tá? Eu posso trocar a ordem de alguma coisinha, mas só para você entender como é que eu quero conduzir o nosso curso. Esse primeiro ciclo aqui, ó, eu quero que você conheça a sua banca, tá? Então, aqui, ó, é igual no curso de português mesmo. No primeiro ciclo de questões, eu às vezes faço uma lista de 30, porque eu quero que você tenha uma noção de quem é a FGV, para a gente seguir melhor. Então, aqui, ó, quero que você conheça a sua banca. Então, para conhecer a banca, eu preciso saber o tipo de tema
como é que eu deveria fazer e eu tenho que ver um texto corrigido pela minha banca. Aqui, ó, como ela corrige e como ela cobra. Aqui, ó, como cobra e como corrige. Bom, se eu trabalho esse eixo, vai ficar mais fácil da gente seguir. Você vai perceber, por exemplo, e eu não quero que você fique assim preocupado com certas coisas que não fazem sentido. Ah, Flávia, se eu não pingar o i, a FGV é do tipo que corta? Não, não é. Ela não costuma fazer descontos por entalhe. O que que é entalhe? Só a letra é meio torta, o T cortou mais no alto, cortou mais embaixo, cedilha mal posicionado. Ela não é esse tipo de banca. Agora, por exemplo, se você pegar uma banca tipo a PMMG, ela corta. Então, cada banca tem um perfil. Ah, ela é muito rigorosa na correção de língua portuguesa, nos descontos relacionados à norma culta? Não é, gente. Não é. Às vezes eu pego um texto da FGV, por exemplo, para fazer um recurso, e aí quando eu olho o texto está cheio de erro e a banca descontou 2 pontos. Dois erros, né? 0,8 em cada um, por exemplo. Então, ela não é muito criteriosa nos descontos de língua portuguesa. Onde é que ela pesa mais a mão? No repertório argumentativo. Na parte que diz respeito ao conteúdo. Então, é para lá que nós vamos direcionar o nosso olhar. Lógico, sem perder o foco da microestrutura, que seria fazer a revisão do seu texto e garantir que ele esteja dentro da norma culta, beleza? Bom, então eu quero que você conheça a banca. As nossas primeiras aulas dizem respeito à sua banca, tá? Na sequência, a gente, por exemplo, já vai ver hoje que a FGV ela dispensa título, não precisa. Na sequência, eu quero vir com toda a base teórica de texto. Flávia, eu envio os meus textos antes de assistir às aulas teóricas, depois. Eu acho que você pode mandar um antes, só para você ter noção de como você estava, tá? Você pode mandar hoje. Escolhe um tema, pá, manda, beleza? Agora, os demais eu acho que é melhor e mais prudente você assistir às aulas, porque senão você vai ficar queimando correção à toa. E dá tempo, pode ficar tranquila. Eu mesma vou corrigir todos os seus textos, dando os detalhamentos necessários para que você possa progredir, para que você possa avançar. Mas tem que ler a correção, né, gente? Porque o menino, às vezes, ele olha e fala: ah, não gostei da nota. Não, não é uma nota. É para você avançar, beleza? Então, a gente vai trabalhar toda a base teórica. O que entra nessa base teórica quando a gente pensa em redação, tá? Eu vou trabalhar formas de introduzir um texto. Em vez de trabalhar só modelo, porque às vezes a gente fica ali, modelo, 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 eu tenho que explicar que uma introdução ela pode ser feita por conceito, ela pode ser feita por uma referência ou uma alusão histórica, ela pode ser feita por uma estatística, um argumento de autoridade, e aí dentro da realidade do tema você vai ver o que é mais palpável, tá? Então, dentro da base teórica, nós vamos trabalhar introdução, formas de introdução, desenvolvimento, conclusão. Aí eu vou trabalhar articuladores. Quais são os articuladores para a gente criar as relações? Formas de coesão. Coesão não é só conector, não, né, gente? A gente tem coesão lexical, vou trabalhar o vocabulário do texto. Eu tenho coesão referencial, as formas de retomada, as formas de pronominalização do texto. Então, isso tudo está aqui dentro de teoria. Bom, depois da base teórica, aí você já vai estar fazendo texto na alta, mandando muitos textos e tal, papapá, vai dar tudo certo. Aí você vai começar a ter muitas dúvidas nos descontos que eu fiz no seu texto. Ah, parágrafo frasal, não faça parágrafo frasal. O ideal é que o parágrafo tenha mais de uma frase, porque ele é um conjunto, né, de ideias afins. Beleza. Quando eu explico isso, às vezes você tem uma dificuldade de observar. Evite o excesso de gerúndio. O gerúndio por si só não é um problema. O problema é quando você usa demasiadamente. Então, eu vou te explicando essas coisas. Só que é muito mais fácil eu te explicar com pedaços de texto que não trazem a identificação do candidato, tá? E autorizados previamente pelos candidatos. Então, pedaços de texto que sofreram esse tipo de penalização nas provas. Então, eu trabalho aqui com trechos, e aí a gente faz a base teórica e, na sequência, a gente faz os principais tipos de erro. Eu vou elencando para vocês
coisas que já foram descontadas em prova, tá? Então, vou trabalhar com principais erros na produção de texto. É uma sequência com várias aulas. Aí, na sequência, gente, eu trabalho com vocês os temas inéditos. Por exemplo, hoje eu vou fazer um tema que não está nessa lista, porque não é inédito. Mas se você quiser fazer um tema que estava aqui, ó, não tem problema, tá? Ah, Flávia, eu prefiro fazer um tema anterior do que um tema inédito. Beleza, não tem problema. Na oficina você pode fazer os temas anteriores. Hoje eu vou analisar 4, tá? Mas em uma outra aula eu vou analisar outros tantos temas anteriores da banca, que a gente vai colocando intercalado. Aqui eu vou trabalhar temas inéditos. Eu vou trabalhar 10 temas, só que eu vou trabalhar 10 repertórios argumentativos que são amplos. O que é um repertório argumentativo amplo? Vou te dar uma ideia. Educação. Quando eu pego educação, eu posso ter um tema que é educação domiciliar, eu posso ter um tema que é educação financeira, eu posso ter um tema que é a desvalorização do professor no cenário da educação, eu posso ter um tema que fala sobre educação inclusiva. Então, são várias possibilidades dentro do eixo educação. Eu vou te dar uma aula de atualidades em que eu vou trabalhar educação e todas essas vertentes. E o nosso tema vai ser mais específico, você vai ter que recortar os argumentos. Flávia, eu assisto às aulas de atualidades antes ou eu deixo para assistir após enviar os meus textos? Ó, a correção, ela precisa ser compatível com o cenário de prova. Na prova, você não vai ler um repertório de atualidades e, na sequência, fazer o texto. Então, na minha opinião, é o seguinte: ou você afasta as coisas no tempo. O que seria afastar no tempo? Assiste às aulas de atualidades, de repertório argumentativo. Beleza, deixa lá, espere esfriar e depois vai fazer o seu texto. Ou se não, deixa para assistir a essas aulas posteriormente à entrega do seu texto, tá? Então, eu vou trabalhar com temas inéditos e repertório argumentativo. Aqui no meio, eu sempre vou intercalando com aulas de atualidades. Você vai ver que eu produzo para vocês fichas de argumentos, né? Tudo para você estar bem. Agora não adianta eu fazer uma ficha, a gente está ali mais ou menos há 4 meses da sua prova, eu calculei 16 semanas, aí na minha cabeça eu já falei assim, vou mandar 16 fichas, toda segunda eu posto uma. E você nem leu. Ou no último dia você vai querer ler 16, é muita coisa, entendeu? Então, tenta se preparar para organizadamente seguir o nosso curso, tá? Então, aulas de atualidades que vão ter a ver com esse repertório argumentativo. No nosso material de apoio, eu deixo as principais fontes, mas você quer que eu te fale? Não precisa. Eu vou coletar tudo que você precisa. O material é suficiente. Eu faço uma lista de atualidades jurídicas. Ah, então vamos supor que a gente vai falar sobre o ODS 11, que ele encaixa um monte de tema. Eu te explico como a gente vai usar o ODS 11. Vai usar em cidades inteligentes, vai usar em mobilidade urbana, vai usar em pisos permeáveis, que tem até um tema da FGV que trabalha isso também. Então, eu já vou te explicar tudo o que é necessário para você lograr êxito aí nesse repertório. Não vai precisar de você ficar fazendo uma colcha de retalho, procurando outros materiais. Pode ficar tranquilo mesmo, tá? Mas é necessário que você leia pelo menos o que eu produzi. Então, eu fiz lá um materialzinho que é específico de filósofos e correntes filosóficas. O material tem mais ou menos umas 15 páginas. É importante que você leia. Por quê? Se você está trabalhando um tema como cultura de massa, e pode aparecer, você vai usar o Teodoro Adorno, vai fazer todo sentido ali dentro do seu texto. Aí o menino está lá num texto de tecnologia, quer citar Platão, aí não vai fazer sentido. E às vezes é nisso que a gente se perde. Às vezes decora uma citação que é muito bonita, mas ela não se ajusta à realidade do tema. Isso aí a gente tem que se preocupar, tá, gente? As bancas cada vez mais tiram ponto por causa disso. Aí eu vou trabalhar temas inéditos. A gente coloca assim, mínimo de 10.
eu sempre dou mais, tá? Não tem nenhuma oficina que eu terminei com 10. Mas, de qualquer maneira, mínimo de 10. A gente começa com 10, você vai abrir lá, tá? Eu tenho 10 temas inéditos, tá? Bom, Flávia, eu quero fazer um tema que não é tema anterior, que não está no material e que também não está proposto aqui. Eu faço um outro curso, acordei, quero fazer outro tema, tá? De outro professor. Posso? Poder você pode. E eu não vou te impedir, eu vou corrigir com muito carinho. Qual é o problema em relação a isso? Para cada tema que eu proponho, gente, eu estudo em profundidade o tema, eu faço uma baliza de correção do tamanho do mundo. Então, automaticamente, eu estou preparada para aquele tema. Se você me traz um tema sobre o qual eu tenho pouco conhecimento, eventualmente a correção pode ficar superficial e não é o que eu gostaria, entendeu? Então, por exemplo, todos os temas anteriores da FGV, eu estudei e preparei um repertório de correção para eles, porque a banca, ela coloca lá assim, ó, correção de argumento dentro do esperado. Então, eu tenho que ter uma expectativa em relação ao seu texto, né? Se o seu texto é sobre meio ambiente, eu quero que você aborde desmatamento, queimada, eu quero que você fale da Amazônia, eu quero que você traga um repertório mínimo em relação àquele tema, entenderam? Então, não é proibido fazer outro tema e eu vou corrigir. Você está pagando e aí tá tudo certo. E eu vou corrigir com muito carinho da melhor maneira possível. Só que eu posso não estar tão preparada para ele quanto eu gostaria, beleza? Então, para os temas que eu propuser, eu estou preparado, pode ter certeza disso. Para eles, eu fiz uma grade de correção imensa e trabalhei todo um repertório argumentativo para aquilo ali. Para outros temas, eventualmente eu posso não ter o conhecimento necessário para corrigir. Eu sempre falo isso porque a transparência, gente, é o fio condutor de todas as relações. Eu quero o seu sucesso. Não quero te vender uma ilusão, eu quero te vender o seu resultado. É bem diferente, né? Então, a nossa oficina é isso. Ó. Ela começa da sua grade, a gente vai conhecer a sua banca, depois a gente vai para a base teórica. Você vai ter 10 correções individualizadas e eu vou corrigir o seu texto, tá? Flávia, eu posso enviar os 10 textos de uma vez? Um texto a cada 7 dias. Por isso que a gente limita o número de inscritos. Então, por exemplo, numa turma de redação, eu tenho 100 alunos. 100 alunos, gente, dão 1.000 redações para corrigir. Em 4 meses, eu consigo diluir isso. Agora, se eu pegar as 1.000 de uma vez, logicamente, eu não vou conseguir fazer um serviço adequado. Então, 10 correções, uma a cada 7 dias. Você pode mandar a primeira hoje, daqui 7 dias você consegue mandar outra. E eu te devolvo essas correções nesse prazo também, tá? Então, 10 correções, uma. Se você não faz, eu mando mensagem, eu falo aqui, fulano, você não tá fazendo não. E aí, vai pagar e não vai fazer? Como é que é? Eu acho até bom, mas, contudo, entretanto, todavia, eu quero ganhar meu dinheiro honestamente. E eu quero que você seja nomeado. Beber uma água e vamos. Então, o que você vai aprender na oficina é isso aqui. Aí vamos agora com os critérios que estão na sua prova. Critérios da prova discursiva do MPU. A gente já sabe que o texto consistirá em uma redação, tá? Essa redação é do gênero dissertativo argumentativo. O que significa isso? A gente vai formular uma tese e vai defender esta tese com argumentos válidos. Isso quer dizer o seguinte, eu não vou tirar argumento de trás da minha orelha, tá? O texto tem no mínimo 20 linhas e no máximo 30. Você poderá ter nota zero em caso de fuga ao tema, em caso de não haver texto, em caso de erro de preenchimento ou identificação em local indevido. Gente, cuidado com ficar desenhando na prova, colocar as iniciais porque dá sorte, porque isso pode zerar a sua redação. Então, aqui você já sabe quando é que a sua redação vale zero, você já sabe que a redação vale 40 e que você, para não ser eliminado, precisa tirar pelo menos 50% na nota de redação. Então, o ponto mais importante é a gente entender isso aqui também, ó. A redação, ela não é só classificatória, é eliminatória também. E ela elimina muitos alunos.
Bom, onde é que a FGV pesa a mão, Flávia? Aqui e aqui. São os locais em que a gente percebe uma correção mais rigorosa por parte da banca. O primeiro aspecto é abordagem do tema. Então, como é que a banca faz essa abordagem do tema? Eu vou trazer uma lista de perguntas para vocês entenderem como é que ela corrige o seu texto, tá? E aí, na sequência, eu vou fazer a análise de temas e vou corrigir um texto me valendo dessas perguntas, aí vocês vão entender melhor. Bom, a gente considera a capacidade de um candidato selecionar argumentos convincentes e aspectos mais importantes, olha aqui, ó o que eu falei, dentro do perfil esperado. Quando eu falo dentro do perfil esperado, quer dizer que a banca, para um dado tema, ela faz um perfil esperado. Por isso que é muito ruim quando eu corrijo um tema para o qual eu não tenho uma expectativa de resposta. O ideal é que eu tenha essa expectativa, porque aí a atribuição de nota está em conformidade com o perfil esperado, né? Então, vamos supor que eu faça um tema, por exemplo, sobre trabalho infantil. Eu criei lá expectativas de resposta. Eu criei que eu gostaria que o menino mencionasse que hoje o Brasil dispõe de uma legislação muito importante que proíbe, obviamente, o trabalho infantil, que o Estatuto da Criança e do Adolescente também traz essa prerrogativa, que o Brasil está em consonância com documentos internacionais, como as diretrizes da Organização Internacional do Trabalho. Então, eu tenho uma expectativa. O menino pode passar perto disso, passar muito longe disso, entenderam como é que funciona? Então, ó, o importante é que o corretor trabalhe dentro de um perfil esperado. Ele tem ali uma diretriz do que vai acontecer. Bom, isso daqui, quando a gente fala em abordagem do tema, está mais atinente ao conteúdo. E aqui está atinente à estrutura, mas a estrutura em nível macro. Então, quando eu falo em progressão textual, eu estou observando não apenas a capacidade de paragrafação, mas eu estou olhando isso também, ó. Paragrafação. Mas eu estou olhando a relação entre os parágrafos, que é a distribuição do tema e a evolução adequada de suas partes. Um texto ele é sempre feito de um resgate do que já foi dito e de acréscimos. Então, eu vou no que já foi dito e acrescento, no que já foi dito e acrescento. Isso é o que a gente chama de informatividade adequada. O texto é sempre um contínuo que busca referências no parágrafo anterior e progride com informações novas, tá? Bom, aí, na prática, vai ficar mais fácil você entender isso tudo, beleza? Bom, aqui a gente vai ter aspectos de correção gramatical. A sua banca elencou 2 critérios. O primeiro, seleção vocabular, em que há um desconto de 0,4 por erro. Nesses aspectos, a FGV tende a ser muito boazinha. O que eu quero dizer com muito boazinha? Textos com vários erros, ela computa 2, aí não dá nem para o menino recorrer, tá? Eu brinco, né? Recurso na FGV, ele fica na esfera do conteúdo e da macroestrutura. Porque quando vem aqui para os aspectos gramaticais, eu, por exemplo, já tenho bastante experiência com recurso deferido. Eu olho para a prova da FGV e falo assim, a gente não vai conseguir ponto aqui não. Por que a gente não vai conseguir ponto aqui? Porque normalmente o candidato tem 6 erros, a banca foi lá e descontou 1. Então, não tem jeito. Flávia, mas ela marca a linha igual o Sebrasp? Não marca. Não marca. Então, o que você vai ter que fazer, às vezes, é submeter o seu texto a um professor para ele te mostrar onde é que estão os erros, tá? Mas a gente vai fazer isso no nosso curso. Pode ficar tranquilo, a gente vai fazer e você vai entender o que eu estou falando. Então, na seleção, a banca vai olhar problemas de inadequação vocabular, como parônimos. Ah, então era mandado, eu troquei por mandato. Iminente, eu troquei por eminente. Descrição, descrição. Acontece nas melhores famílias. O emprego de palavras gerais por específicas. Então, a gente pode, em alguns contextos, confundir, por exemplo, publicidade e propaganda, tratar
usar como palavras sinônimas quando na verdade não são. Tipo eficiência e eficácia, vou usar esse exemplo porque você deve estar estudando alguma coisa de administração pública e já tem uma noção melhor. Então, tipo eficiência e eficácia, parece a mesma coisa, mas a gente sabe que não é. Então, esse tipo de recorte, relações dentro do âmbito da variação linguística, o que você tem que fazer é se valer da norma culta. E, obviamente, a gente está falando de um texto em linguagem como, gente, denotativa. O que é linguagem denotativa? É a linguagem dentro do sentido real, do sentido literal da palavra. E o meu texto não pode ter marcas de oralidade. Então, eu não posso falar assim, tem problemas que podem ser resolvidos com investimentos. Tem problemas? Não. Há problemas, existem problemas, porque o verbo ter não pode ser usado com valor existencial. E aí, essas marcas de oralidade, quando aparecerem no seu texto, serão corrigidas, eu vou identificar como é que elas ficariam melhores. Por exemplo, a FGV é uma banca que normalmente rechaça o uso do através, com valor de por meio de. Existem bancas que não corrigem isso. A FGV ela tem mania de tirar ponto aqui em seleção vocabular. E a gente vê isso até mesmo na prova objetiva da banca. Objetiva, ela cobra isso. Então, cada banca vai ter uma forma de se comportar. E aí, ao longo do nosso curso, como a gente está trabalhando especificamente a FGV, eu vou ter a oportunidade de mostrar o que a sua banca faz, tá? Bom, agora quer dizer que ela vai tirar sempre? Não, porque eu já falei, às vezes ela tem uma redação ali com 6 erros, ela tira um. E ela não marca onde é que ela tirou, então eu vou adivinhar. Né? Eu vou tirar e falar assim, ó, tem esses 6 erros aqui. Ela descontou um deles. Ela viu um deles. Provavelmente não é viu, né, gente? É porque é uma correção mais rápida. E às vezes a banca vai identificar menos erros, tá? Bom, erros de construção frasal, no geral, né, do ponto de vista comunicativo, crase, regência, emprego de artigo, tempos e modos verbais, uso de pronome, tudo que você imaginar, pontuação, ortografia, acentuação gráfica, tá tudo dentro de norma culta. Assim, sabemos como será a grade de correção na prova do MPU. E você já está cansado, vai tomar uma água e volte em 5 minutos, que eu vou detalhar essa grade de correção para você.